Capítulo 4. Das vantagens. Artigo 85. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1º. Indenizações. Segundos avanços. Terceiras gratificações e adicionais. Quartos honorários e jetons. Artigo 86. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 87. Salvo os casos previstos nesta lei, o servidor não poderá receber, a qualquer título, seja qual for o motivo, ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos da administração direta ou indireta, ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo, nas quais tenha sido mandado servir. Artigo 88. As vantagens de que trata o artigo 85, não são incorporadas ao vencimento, em atividade, excetuando-se os avanços, o adicional por tempo de serviço, a gratificação por exercício de função, a gratificação de representação e a gratificação de permanência em serviço, nos termos da lei. Parágrafo 1º. A gratificação de representação por exercício de função integra o valor desta para os efeitos de incorporação aos vencimentos em atividade, de incorporação aos proventos de aposentadoria, e para cálculo de vantagens decorrentes do tempo de serviço. Parágrafo 2º. Aos titulares de cargo de confiança optantes por gratificação por exercício de função já incorporadas nos termos da lei, é facultada a opção pela percepção da gratificação de representação correspondente às atribuições da função titulada. Parágrafo 3º. Os servidores que incorporaram gratificação por exercício de função em atividade, e os servidores inativos terão seus vencimentos e proventos revistos na forma estabelecida neste artigo. Seção 1ª. Das indenizações. Artigo 89. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1º. Ajuda de custo, segundas diárias, terceiro transporte. Subseção 1ª. Da ajuda de custo. Artigo 90. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalações do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Parágrafo único. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagens, bagagens e bens pessoais. Artigo 91. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses de remuneração. Artigo 92. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 93. Será concedida ajuda de custo ao servidor efetivo do Estado, que for nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento para exercício de cargo em comissão, em outro órgão ou entidade da União, do Distrito Federal, dos Estados ou municípios, o servidor não receberá ajuda de custo do Estado. Artigo 94. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede, no prazo de 30 dias. Subseção 2ª. Das diárias. Artigo 95. O servidor que se afastar temporariamente da sede, em objeto de serviço, fará jus, além das passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. Entende-se por sede a localidade onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente. Parágrafo 2º.
A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 3º. Não serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido, nem nas hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em exigência permanente do serviço. Artigo 96. O servidor que receber diárias, e, por qualquer motivo não se afastar da sede, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede, em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, no período previsto no caput. Artigo 97. As diárias que deverão ser pagas antes do deslocamento serão calculadas sobre o valor básico fixado em lei e serão percebidas pelo servidor, que a elas fizer jus, na forma do regulamento. Subseção 3ª. Da indenização de transporte. Artigo 98. Será concedida indenização de transporte ao servidor, que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção, para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme previsto em regulamento.